Muito boa noite, pessoal. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações e permaneça sempre, né? Tudo bem com vocês? Muito bom. Mais uma terça-feira aqui de estudos do Evangelho de Jesus. Esse Evangelho maravilhoso, né? Tanto nos fortalece. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Paulo. Eu sou trabalhador voluntário da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso. É uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, dividindo esse momento mágico, esse momento de encanto, momento de estudos do Evangelho de Jesus. Então, eu rogo a Deus, rogo a Jesus que me faça instrumento desse trabalho, e que as minhas palavras possam realmente estar levando o conforto e o entendimento. Quando nós nos colocamos, né, a ouvir o Evangelho, a trazer o Evangelho para dentro do nosso lar, nós somos imediatamente assistidos por espíritos benfeitores, pelos anjos guardiões, pelos mensageiros celestes de Jesus, e farão em nosso lar uma grande limpeza, retirando dali todas as formas de miasma, de maus pensamentos, de negatividade, deixando assim o nosso lar muito tranquilo, muito iluminado. E quem nos dá essa certeza é nosso Senhor Jesus Cristo. Lá em Mateus ele fala assim: onde estiver duas ou mais pessoas falando em meu nome, eu lá estarei. Então, gente, não tenham dúvida, Jesus está conosco agora. Seus mensageiros celestes estão ao nosso lado. Então, quem quiser colocar um copo com água, uma jarra com água, para ser fluidificada, fiquem à vontade. Bom, e que o Evangelho de hoje possa nos despertar, minha gente, para o caminho proposto por Jesus, que é o caminho da caridade, o caminho do amor, o caminho da simplicidade, da humildade. Verdade? Muito bem. Vamos ver aqui. Elizabeth, minha irmã querida, seja muito bem-vinda. Muito obrigado pela presença. Celinha, minha irmãzinha querida, que gostoso ter a presença de vocês. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? Obrigado, viu, gente, pela companhia. Então, nesse momento, eu sugiro que a gente feche os nossos olhos, sinta a energia já em nossas casas, sentindo a paz, a tranquilidade, a serenidade, sentindo também a presença do nosso anjo de guarda, esse amigo tão querido, que sempre está conosco, nos inspirando, nos incluindo, nos mostrando o caminho a ser seguido. Vamos agradecendo aos médicos do espaço, aos mensageiros celestes de Jesus, que já se coloca ao lado de nós, cada um de nós, derramando assim o remédio que tanto necessitamos, tanto merecemos. Vamos agradecendo a presença de Maria em nossos lares, mãe querida, que lança seu manto fluídico sobre nós, manto de muita paz, de muita energia, nos deixando calmos, serenos e tranquilos. Vamos sentindo a presença de Jesus, o nosso Mestre amado, e vamos agradecendo a Ele. Obrigado, irmão querido, pelo teu Evangelho bendito e redentor, esse Evangelho que tanto nos ensina, tanto nos conforta. Jesus, então, nos estende a mão e nos convida a caminhar em direção ao Pai da vida. E diante dessa luz imensa, nós, espiritualmente de joelhos, vamos agradecer. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, pelo nosso dia de hoje. Obrigado, Pai, pelas refeições que fizemos. Obrigado, Senhor, pela oportunidade bendita do trabalho. E obrigado, Pai, pela oportunidade da reencarnação. Agradecidos que somos, queremos louvá-lo com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, na medida que nós perdoamos os nossos ofensores. E não nos deixeis cair em tentação,
e nos livre sempre de todo mal. O Senhor é teu, o poder, o reino e a glória para todos sempre. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus e graças a Deus. Assim seja. Muito bem, né, gente? Mais harmonizados, mais tranquilos. Vamos então dar início ao Evangelho dessa noite. E nesse Evangelho de hoje, nós vamos estudar a terceira bem-aventurança, que foi trazida por Jesus. Que traz assim como título, né? Bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque eles herdarão a terra. Esse item está inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9. Nós vamos poder achar o item 1, o item 2, tá? Lá no Novo Testamento também a gente encontra essa passagem. Ela está grafada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 5, que traz todas as bem-aventuranças, os versículos do 1 até o 5, tá bom? Quem quiser depois dar uma folhada lá, olhar direitinho, poder estudar melhor, né? Às vezes alguma coisa que a gente não conseguiu passar, certo? Essas bem-aventuranças trazidas por Jesus são itens do Sermão do Monte, ou Sermão da Montanha, como muita gente conhece. E Jesus, ele traz esse Sermão do Monte, esse Sermão da Montanha, logo após o seu retiro para o deserto. Estão lembrados dessa passagem? Logo depois da escolha dos 12 apóstolos. Então, ele se dirige a Cafarnaum, e ele vê um monte, e ali ele senta, e milhares de pessoas rodeiam ele, então ele começa a pregar. Tá? Bem-aventurado é uma expressão que foi utilizada por Jesus que, sobre o aspecto espiritual, significa feliz. Né? Então, Jesus ele diz que felizes serão os que são mansos e os que são pacíficos, porque herdarão a terra. Olha só que legal. Nas bem-aventuranças, né, Jesus ele faz ali uma síntese das leis morais. Leis essas, né, que devem reger a humanidade. Bom, e o Sermão da Montanha, olha, ele possui uma grandeza tão grande, uma riqueza tão grande, que o ativista indiano, Mahatma Gandhi, ele diz assim, esse homem ele foi indicado 5 vezes ao Prêmio Nobel da Paz. Tá? E ele fala assim, se perdesse todas as escrituras, todos os livros sagrados que a humanidade tem, e só salvasse só o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tamanho, gente, é a grandeza das palavras de Jesus. E olha, gente, que Gandhi não era cristão. Ele era, assim, um adepto do hinduísmo. Mas ele reconhecia em Jesus a grandeza do nosso mestre. Todas as bem-aventuranças, Jesus ele traz elas, ele coloca elas no futuro. Tá? Então, ele diz que nós seremos felizes no futuro. Ele fala, né, que a felicidade não é desse mundo. Santo Agostinho reafirma isso, essa coisa que a felicidade não é desse mundo. Tá? Então, Jesus nos fala da construção da nossa felicidade. Ele pede que a gente nos prepare para que a gente possamos ser felizes. E ele nos fala que a paz é preciso que a gente faça essa construção. Nós temos que trabalhar muito nessa construção para que possamos buscar essa paz, né? Mas essa construção, minha gente, ela depende, assim, de alguns ingredientes específicos. Ingredientes como a mansidão, ingredientes como a afabilidade, como o amor, como o perdão, a caridade, a humildade, a pacificação. Esses são os ingredientes para que a gente possa construir essa paz. E Jesus, ele sabia e sabe, né, que nós ainda somos carentes desses ingredientes que nós citamos agora, esses ingredientes tão preciosos, tá vendo? Por isso é que Jesus nos ensina a necessidade, gente,
da nossa transformação interior, da nossa mudança interior. Jesus, ele nos aconselha assim: entrai-vos pela porta estreita, tá? Porque esta é a porta da salvação. E aí ele acrescenta dizendo assim: em verdade eu vos digo, que poucos por ela entrarão. Por que será que Jesus disse isso? Verdade? Por que será? Porque ele sabia e sabe da nossa pequenez espiritual. Ele sabia e sabe que impera dentro de nós o orgulho, o egoísmo, a inveja, a ganância e muitos outros defeitos que nós trazemos assim enraizado dentro de nós, né? E que somos nós que temos que fazer essa mudança, somos nós que temos que buscar esse aprendizado no Evangelho para a gente poder superar esses defeitos, substituindo-os pelo amor, pela humildade, pela serenidade, não é verdade? Então, nesta bem-aventurança, Jesus ele nos faz uma promessa. Aliás, na verdade, ele faz a promessa e nos oferece uma recompensa. Promete uma recompensa para aqueles que são mansos, para aqueles que são pacíficos, para aqueles que são brandos, né? E ele fala que essas pessoas portadoras dessas virtudes herdarão a terra futura. Olha que legal, né? Ele nos fala que a mansuetude, a afabilidade, a doçura, a brandura é o passaporte para entrar nesse mundo regenerador, nessa terra prometida, na nossa Canaã prometida. Jesus nos promete que, se conquistarmos essas virtudes, seremos herdeiros dessa terra prometida, né? Isso é uma promessa de Jesus, gente. Mas precisamos, cada um de nós, trabalhar nessa lapidação, trabalhar na mudança dos nossos hábitos, tirar esses rancores de dentro da gente, né? Tirar esse estado ainda precário, né, do egoísmo que vive dentro de cada um de nós. Verdade? Mas Jesus nos promete essa terra prometida. Mas onde está essa terra prometida? Que mundo regenerador é esse que Jesus se refere? Então, para que nós possamos compreender melhor essa fala de Jesus, né, é necessário também conhecer um pouco dos ensinamentos da doutrina dos Espíritos, tá? Que é a única doutrina que traz os ensinamentos sem alegorias, certo? E esses ensinamentos que a doutrina espírita revela é trazido pelo Espírito Verdade, né? Que é aquele, né, que Jesus prometeu que um dia viria trazer uma nova revelação, que foi codificada pelo nosso irmão Allan Kardec, tá certo? Então, lá no Evangelho de João, lá no capítulo 14, no versículo de 16 até o 28, disse assim Jesus: eu não vos deixarei órfãos. Eu rogarei ao Pai e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habitais em vós e estará sempre contigo. A doutrina dos Espíritos, que para os espíritas é a terceira revelação enviada por Deus, então vem através do Espírito Verdade, retirar essa falta de conhecimento, essa ignorância que a gente ainda tem, verdade? Todos os seres humanos, né? Então, lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira obra da codificação trazida por Kardec, lá no capítulo 3, onde ele fala da criação, né? E aí ele diz, né, lá na questão 55 em diante, pois quem puder, né, se alguém tiver o Livro dos Espíritos em casa, né, é uma riqueza inimaginável. Ele é de uma riqueza muito grande. Então, quem puder, depois
que não tiver, adquirir, no sebo, é baratinho isso daí. Qualquer casa espírita que você for e solicitar também, você consegue o livro gratuitamente, tá? É de uma riqueza muito grande. Então, lá na questão 55 em diante, o Espírito Verdade, ele nos mostra 3 modelos de mundos diferentes, tá? Que é os mundos primitivos, os mundos intermediários e os mundos superiores, certo? Os mundos primitivos é onde acontecem as primeiras encarnações do ser, onde o ser ainda é muito bruto, ainda não tem a compreensão da moral, onde ele conhece, ali a única coisa que ele conhece é a luta para a sobrevivência, tá certo? Os mundos superiores são os mundos classificados como mundos felizes e mundos celestes, ou mundos crísticos, né? Os mundos felizes, apesar de ser um mundo bastante adiantado, o ser humano ainda não alcançou ali a perfeição, tá certo? E os mundos celestes, sim, esse já é aonde o espírito é perfeito, que é a morada dos espíritos puros, como o caso de Jesus, tá certo? Já os mundos intermediários, os mundos intermediários são classificados como mundo de expiação e provas e mundos regeneradores. Mundo de expiação e prova, atual situação do nosso planeta. E mundos regeneradores é o próximo passo do planeta Terra. E é justamente esse mundo regenerador que Jesus vem nos prometer. Um mundo sem violência. E nós estamos a caminho dele. Por isso que Jesus pede para que a gente faça a mudança dentro de nós. Um mundo que será herdado por quem? Pelas pessoas más? Não. Será herdado pelos mansos, pelos pacíficos e pelos brandos. Tá? Mas é necessário, gente, a gente começar essa mudança imediatamente. Desculpa. É necessário que a gente faça essa mudança agora, não esperar para depois. Essa mudança é fácil? Claro que não, gente. É muito difícil, mas muito difícil. Mas nós, como disse Jesus, nós podemos conquistar essa mudança dentro de cada um de nós. Então é necessário iniciar essa transformação do homem velho, né, que está dentro de cada um de nós, carregado de tendências, carregado de erros, né, Deus que a gente carrega há muitos e muitos anos, e deixar assim eclodir, e deixar nascer um homem novo, um homem que busca a implantação dos ensinamentos de Jesus no seu coração, um homem que adota dentro de si a transformação de si mesmo, a mudança de si mesmo. Mas é interessante, gente, que nós estamos esperando que o outro mude, né? Ah, se a minha mulher mudasse, tudo seria mais fácil. Ah, se meu marido fosse diferente, como seria bom. E a gente vai, assim, atribuindo, né, essa necessidade de mudança aos filhos, aos vizinhos, ao nosso patrão, aos colegas de trabalho que convivem com a gente, ao nosso chefe, né? Olha, gente, às vezes nós chegamos a atribuir essas causas até a Deus, até a divindade. Nós acusamos, dizendo: ah, Deus se esqueceu de mim, Deus está me castigando. Deus não castiga ninguém. Deus é amor, Deus é misericórdia. Nós, gente, somos responsáveis por todas as nossas aflições, por todas as nossas dificuldades. A luta que Jesus nos propõe é a luta contra nós mesmos, a luta contra o nosso egoísmo, contra o nosso orgulho, contra a nossa prepotência, a nossa maledicência, entre muitos outros defeitos que nós carregamos. Mas ninguém, gente, se torna branco do dia para a noite. Ninguém se torna pacífico do dia para a noite. Isso não acontece num passe de mágica.
Não é uma varinha de condão, tá? É muito difícil. Nós temos que começar a semear a semente do bem. A semente do bem. E esperar essa semente brotar e dar uma colheita farta de amor e de paz. Esse é o propósito de Jesus. Mas enquanto não acontece essa semente brotar, a semente brotar e crescer, nós vamos continuar vivendo ainda nesse mundo de expiação e provas no meio da violência. Então, nós temos que enfrentar essa violência, minha gente, sem praticá-la. Ou seja, mostrando a outra face, como Jesus nos orientou, não é verdade? E o que é mostrar a outra face? Será que é quando uma pessoa bater no lado do nosso rosto, dar o outro? Não. Jesus nos pede para quando alguém nos agredir, nos ofender, nos magoar, que a gente possa retribuir com o lado do amor. Tá? Essa é a outra face que Jesus se refere. Então, quando alguém for hostil conosco, sejamos bondosos com essas pessoas. Né? Outro dia eu estava assistindo um filme, eu não me lembro o nome do filme, mas uma pessoa chegou para uma garota que estava trabalhando no quiosque e agrediu ela, falou um monte de coisa para ela, né? Disse palavras horríveis, e ela simplesmente curvou-se diante daquela pessoa e pediu desculpa, pediu perdão. Isso é retribuir o mal com o bem. Então, nós temos que enfrentar essas dificuldades, essas violências, sem devolver o que a pessoa fez para a gente. Deus, minha gente, o nosso Pai Criador, não criou o homem para odiar, não criou o homem para sentir mágoa. Nós não fomos criados por Deus para viver na violência, não. Para permanecer irado, magoado, impacientes, irritados. Não. E não é esse o propósito de Deus. Nós somos projetados, completado pelo Pai Criador, para fazer o bem. Nós somos projetados para fraternidade, para brandura, para mansedumbre, para afabilidade, para paz interior. Para paz interior. Jesus ele disse assim: eu vos deixo a minha paz. E não é a paz que o mundo oferece para a gente. É aquela paz que sai do nosso coração, aquela paz interna. Então, Jesus ele nos alerta para que nós possamos fazer a mudança em nós e não no outro. Porque jamais nós conseguiremos mudar o mundo. Mas quando nós conseguimos mudar, quando nós somos diferentes, o outro vai observar. E essa bondade vai irradiando, vai contagiando aquele que está do nosso lado. Percebe a importância dessa mudança? Aliás, Jesus, ele pede para que a gente faça pelo outro. Olha que legal, né? Quando nós fazemos pelo outro, fazemos por nós mesmos. Percebe aquela parte da pandemia que Jesus fala, né, de acender a luz para clarear o caminho do outro? Então, quando nós acendemos uma luz para clarear o caminho do outro, quem é o primeiro beneficiado? Somos nós mesmos, porque o nosso caminho vai estar claro. Vamos lembrando, minha gente, que na matemática de Jesus, tudo que divide, multiplica. Na matemática de Jesus, é dando que se recebe. Então, lá no Evangelho de Lucas, ele fala dessa passagem da candeia, que ninguém deve acender uma candeia para colocar embaixo do alqueire ou embaixo da cama. Alqueire é um balde, né? Então ninguém deve acender uma luz e colocar embaixo do balde ou embaixo da cama. Né? Pelo contrário, coloca no candeeiro, disse Jesus, para que todos que estão na casa ou todos que estão chegando na casa sejam beneficiados com essa luz. E quando, que nem eu falei agora, quando nós acendemos a luz para o outro, o primeiro, automaticamente nós somos os primeiros a ser beneficiados. Tá? Percebe uma coisa, quando nós fazemos uma vibração amorosa
por uma outra pessoa que está doente, tá? Está em necessidade, em dificuldade, necessitando de amparo, nós emanamos de nós, gente, energias, tá? Quando nós estamos mandando essas vibrações, nós estamos mandando de nós energia. E notem que o primeiro a estar envolvido nessa energia somos nós. Tá? Somos nós. Mas a gente tem que lembrar que nós somos a nossa asa libertadora, sim, porque essas energias vão beneficiar a gente. Mas também, às vezes, gente, decretamos a nossa prisão. Por quê? Porque vibramos, às vezes, negativamente para uma outra pessoa. Você quer um exemplo? As pessoas que têm o hábito de assistir, por exemplo, esses programas de violência, né, da Atena, que traz aquelas fatalidades, né? Muitas vezes, a gente, inconscientemente, às vezes, a gente fala, essa pessoa devia morrer, né? Ela deve ser presa, deve ser castigada. O que nós estamos fazendo? Gerando energia ruim, tá? E nós também, gente, somos os primeiros a absorver essas energias, tá? Por isso que a gente tem que pensar. Quando a gente vê por um acaso a gente estiver assistindo um programa desse tipo, que a gente possa vibrar por aquele que fez a maldade, para que ele receba um pouco de luz. Porque o sofrimento dele, né, perante a lei divina, será muito grande. Então, que nós possamos fazer a nossa parte, de vibrar por ele. Vibrar para aquele que sofreu, sim. Mas também vibrar para aquele que teve a infelicidade, às vezes, de praticar aquele mal. Porque é através das nossas mágoas, através do nosso ódio, da nossa tristeza, da nossa impaciência, é que nós mudamos dentro de nós as estruturas moleculares das nossas células. E com isso, gente, nós adoecemos. Muitos pesquisadores já identificaram casos de câncer, gente, provocado por mágoa, por ira, por raiva, tá? Então, quando nós sentimos o ódio, o rancor, a inveja, nós fazemos essas modificações nas estruturas das nossas células. Né? Deixamos as nossas células com energia negativa. Aí as células começam o quê? A crescer desordenadamente. Percebe? Começa a crescer desordenadamente. E aí? O que vai ser aquela célula crescendo de forma desordenada? Um tumor ou algum mal muito grave. E isso que eu estou falando é uma coisa que já foi provado cientificamente. Tem um cientista japonês, pode encontrar essa passagem no YouTube, Mensagem da Água, tá? Vocês vão encontrar essa passagem. Esse cientista japonês, Masaru Emoto, ele prova cientificamente que a força do nosso pensamento, a força dos nossos sentimentos podem alterar a estrutura molecular da água. Vamos lembrar que nosso corpo é constituído por aproximadamente 70% de água. Então, quando vibramos negativamente, o que vai acontecer com a água do nosso corpo? Pensaram nisso? Então, quando sentimos o ódio, o rancor, é isso que acontece. E como é que esse cientista ele faz a pesquisa dele? Ele pega um copo com água cristalina, água totalmente limpa, pura, 100%, e ele coloca num ambiente onde tem xingamento, brigas, palavras de baixo calão, e em seguida ele vai e fotografa, né, aquela molécula da água. E, para surpresa dele, aquela molécula cristalina ficaram todas desestruturadas, idêntica à molécula de uma água poluída. Assim acontece dentro do nosso corpo quando nós partimos por esse lado da ira, do ódio, tá? Ser manso, gente, não é ser fraco, tá? Pelo contrário, ser manso é ser muito forte. E também não significa ser covarde, tá? E sim aquele, gente,
e já compreendeu que o reino de Deus é regido pela lei do amor. Esses são os mansos. Então, a partir do momento que nós compreendermos que o reino de Deus é regido pelo amor, tudo acaba. Quando a lei do amor, gente, a lei da caridade e a lei da humildade, elas tiverem em evidência, já não haverá mais o egoísmo, por exemplo, o orgulho. Tá? Os mansos e os pacíficos não serão mais aquelas pessoas que são exploradas e humilhadas pelos violentos, porque eles se acham, né, que é melhor que os outros, né? Mas nesse estágio já não seremos mais atingidos por ele, certo? Paulo, ele fala uma frase interessante. Ele fala que o amor é o cumprimento das leis divinas, né? Então, quando nós aprendemos a amar, não necessitamos mais das leis, né? Estaremos isentos das leis. Por quê? Porque o amor estará regendo o caminho a ser seguido. Percebem como é brilhante, né, a fala de Jesus? Então, que nós possamos estar no nosso dia a dia, trabalhando esses defeitos que a gente tem, ainda de sentir ódio, de sentir mágoa, nós possamos estar trabalhando isso dentro de nós, com muita tranquilidade, com muita paciência, dando um passo por vez, tá? Para que a gente possa conquistar esse mundo maravilhoso, essa terra prometida que Jesus nos oferece. Certo? Muito bem. Então, vamos mais uma vez, fechando os nossos olhos, agradecendo a Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, por essa luz bendita, essa luz curadora, que Ele derrama sobre a nossa casa nesse instante, essa luz que invade cada um de nós, passando assim pelo nosso corpo, como se fosse um scanner, fazendo a reestruturação de todas as nossas células, para que nós possamos ter um corpo saudável. Vamos pedindo ao Pai que essa luz bendita possa alcançar todos aqueles países que se encontram em guerra, que possa chegar na mente dos dirigentes desses países, que essa luz possa despertar ali a paz, o amor. Vamos te rogando também, Pai, que essa luz alcance aqueles que perambulam pelas ruas sem um teto para morar, que essa luz possa buscar as penitenciárias, possa tocar o coração de cada preso, fazendo eles refletirem sobre o mal que eles cometeram, para que eles possam voltar à sociedade um ser melhor. Que essa luz possa chegar aos hospitais, em cada leito de dor, possa chegar aos manicômios, aos asilos, aos orfanatos. Nós vamos te pedindo, Pai, que um pouco dessa luz chegue à casa dos nossos familiares, que lá possa tocar o coraçãozinho de cada um, despertando lá o amor, a compreensão e o perdão. E um pouco dessa luz, Pai, fique conosco, para que nós tenhamos força, coragem e perseverança na nossa transformação. Senhor, meu Deus, permita que essa luz fique lá na casa Paulo de Tarso, onde ela possa ser vista ao longe como um farol, representando lá, Pai, um pronto socorro. Obrigado, Senhor, e obrigado a Jesus. Obrigado pela vida. Muito bem. Quero aproveitar, agradecer a todos pelo carinho, pela paciência, agradecer a todos que participaram, tá? Que eu não pude falar o nome, que passa um pouco rápido, não dá para não ver, mas eu sei que teve bastante gente, a Hilda, Patrícia participou, Fernando, muito bom, gente, obrigado por vocês estarem aqui comigo, muito obrigado mesmo. Desejo a todos uma excelente semana e que a paz do nosso Mestre Jesus possa permanecer em nossos corações. Uma boa noite a todos. E até o próximo Evangelho. Muito obrigado.